Esta afirmativa está errada, e são três os equívocos que são identificados nela. O primeiro deles é que, após a independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa diante da necessidade de estruturar o funcionamento dos poderes políticos e organizar o novo Brasil enquanto Estado soberano e independente. E em virtude das divergências entre seus ideais e as pretensões autoritárias, Dom Pedro dissolve de forma arbitrária esta Assembleia e cria o Conselho de Estado. O Conselho de Estado elabora um novo projeto de documento constitucional, apresentando então o segundo equívoco da afirmativa, em que diz que a Constituição foi promulgada e a Constituição foi outorgada em 25 de março de 1824. O terceiro ponto que encontra-se errado na afirmativa é que a Constituição Política do Império do Brasil evidenciava características do liberalismo clássico, ideologia fruto das revoluções ocorridas no decorrer do século XVII e XVIII, que simbolizaram a superação do Estado abolicionista através da luta pela liberdade e por mais participação política. Portanto, a Carta de 1824 foi fortemente influenciada pela Constituição Francesa de 1814, marcada pelo centralismo político e administrativo, unitarismo e absolutismo, representado na figura de um poder moderador, tido como necessário o equilíbrio entre os demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, a assertiva correta seria: a Constituição de 1824 foi outorgada após a instalação do Conselho de Estado, convocado em 1823 por Dom Pedro I, e foi marcada por forte influência do modelo francês. Com a substituição do governo monárquico pelo republicano em 1889, houve a necessidade de uma nova Constituição, a qual foi instaurada em 1891, trazendo em seu texto grandes alterações em comparação ao anterior, de forma que teria que se adaptar à nova forma de governo, que não mais seria monárquica, que teria como central o rei e também titulado poder moderador. Entre as características que foram mantidas na nova Constituição de 1891, estão elas: a sua forma escrita, seu conteúdo formal e sua extensão analítica. Manteve-se também na Constituição de 1891 os três poderes, os quais são o Executivo, Legislativo e o Judiciário, tendo sido excluído o poder moderador que cabia ao rei, que não mais se faz presente na nova forma de governo. A Constituição Polaca, como ficou conhecida a Constituição de 37, em alusão ao documento polonês, foi uma carta política originada após o golpe de Estado aplicado por Getúlio Vargas, em que se instalou um regime ditatorial no Brasil, o Estado Novo. Esta carta foi outorgada em 10 de novembro de 1937, sendo influenciada por ideais autoritários e fascistas, representando um retrocesso em termos de democracia e direitos humanos. No campo dos retrocessos, nós temos: o presidente da República era tido como a autoridade suprema do Estado e concentrava todo o poder. As eleições presidenciáveis seriam indiretas, com mandato de 6 anos. O regime federativo foi meramente nominal. A organização política administrativa se torna centralizadora, ocorrendo uma redução das autonomias estaduais por meio da assunção dos governos aos interventores federais, a quem cabiam nomear, inclusive, os prefeitos e vereadores. Na prática, não se instaura o poder legislativo durante o Estado Novo. O Senado Federal deixa de existir. O presidente da República legislava sobre todas as matérias de competência legislativa da União através de decretos-leis. O Poder Judiciário foi esvaziado, sendo extinta a Justiça Federal de primeira instância e a Justiça Eleitoral. Ocorre um enfraquecimento dos direitos fundamentais. Com a declaração do estado de emergência, foram suspensos os direitos e garantias individuais.
os partidos políticos são dissolvidos, há a exclusão do mandato de segurança e a ação popular, as greves são proibidas, além da restrição do direito de manifestação do pensamento com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda e a instituição da censura prévia. A tortura passa a ser amplamente utilizada como instrumento de repressão e a pena de morte é reintroduzida nos casos de crimes políticos e homicídios cometidos por motivos fúteis e com extrema perversidade. Em termos de avanços, o setor econômico cresce com a nacionalização formal da economia e com o controle de produção em áreas estratégicas, a exemplo da mineração, aço e petróleo. Ocorre a criação das estatais, a exemplo da Vale do Rio Doce e da Chesf, e por fim, temos avanços nos direitos trabalhistas, como a consolidação das leis do trabalho e a instituição do salário mínimo nacional. O Brasil já teve 8 constituições ao longo da sua história. Porém, a Constituição de 1946 foi um marco no período, porque vem após o regime ditatorial do Estado Novo e é uma tentativa de implantação da democracia. A Constituição, que foi outorgada em 18 de setembro de 1946, restaurou os direitos e garantias individuais, que foram mais uma vez ampliados em comparação ao texto constitucional de 1934. No que se diz referente aos direitos individuais, foi estabelecida a total liberdade de pensamento, podendo apenas haver censura a respeito de espetáculos e diversões públicas. A Constituição de 1946 introduziu o princípio da ubiquidade da justiça, que para Pontes de Miranda, essa foi a mais útil criação do Poder Constituinte de 46. Foi abolida a pena de morte, a não ser em casos de guerra, bem como a prisão perpétua. Foram restaurados o habeas corpus, mandado de segurança e alguns princípios do direito penal, dentre outras coisas. Já no que se diz respeito aos direitos sociais, presentes já em outro título da Constituição, ela cria direitos relativos aos trabalhadores, bem como salário mínimo capaz de atender às necessidades do trabalhador e de suas famílias, proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil, proibição também do trabalho noturno a menores de 18 anos, e foram acrescentados mais outros 7 direitos. Além disso, a Constituição previu um título especial para a proteção à família, educação e cultura. Os direitos foram ampliados em relação à educação dos mais necessitados. Em relação aos direitos políticos, a Constituição de 1946 reafirmou o sufrágio universal, o voto direto e secreto, o sistema eleitoral proporcional, um regime de partidos nacionais e a justiça eleitoral. Foi a primeira vez que surgiu no Brasil o pluripartidarismo. Os demais direitos previstos na Constituição de 46 eram aqueles que não foram retirados da Constituição autoritária de 37. Isso em função que a Constituição de 1946 teve como referência a Constituição de 1934. As normas constitucionais de eficácia contida são normas que podem ser executadas de forma direta e imediata. No entanto, podem ser restringidas por um legislador, ou seja, podem ocorrer de forma plena enquanto não houver lei que a discipline. Eficácia contida, logo que as mesmas possuem aplicabilidade imediata, pois entram em vigor logo após a sua promulgação, direta, pois são auto-aplicáveis e não integral, pois podem ser restringidas por uma norma infraconstitucional ou uma emenda constitucional, fazendo assim com que as normas tenham validade. Mas, se tiver outra lei regulamentadora, as mesmas podem vir sofrer restrições, como é o caso no exercício de algumas profissões. No caso abordado anteriormente, a exigência da aprovação no exame da OAB, como pré-requisito para o exercício da advocacia, fazendo assim com que a abrangência da norma constitucional seja reduzida por outra norma, tendo assim a sua eficácia e aplicabilidade limitada. As normas constitucionais de eficácia exaurida foram definidas pelo professor e advogado Wade Bullos. Segundo ele, essas são normas cuja capacidade para a produção de efeitos
se encontra extinta. Essas normas são próprias do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que, ao serem cumpridas, as determinações por elas impostas perdem sua aplicabilidade, tornando-se sem qualquer efeito. Ainda, de acordo com Boulos, ampliando a classificação formulada pelo professor José Afonso da Silva, ele defende que o texto constitucional contempla as normas por ele denominada de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. São aquelas que já atingiram a produção de seus efeitos e, portanto, encontram-se desvanecidas com aplicabilidade esgotada. Como exemplo de normas de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada, o doutrinador menciona os artigos 1º, 2º, 14º, 20º, 25º, 48º do ADST. A diversidade de tipos de efeitos e normas, como a de eficácia limitada, exaurida e plena, contribui para uma disposição organizada de implicações e efeitos, ao contrário do que ocorre nas constituições cujas normas possuem apenas uma forma de eficácia, como a plena, que já permite sua aplicação imediata e não condiciona sua aplicabilidade à confecção de uma lei. Olá! Como você viu no slide anterior, a questão irei aqui estar respondendo-a. Apresentarei duas ações especiais criadas a partir de uma preocupação que surgiu com as omissões inconstitucionais do Estado. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção, destinados ao mesmo propósito, combater todas as omissões estatais quando violadoras do texto maior. Desta forma, irei apresentar as principais diferenças entre esses dois institutos, que, conquanto criados como instrumentos de controle de omissão inconstitucional, distingue-se em face das seguintes circunstâncias. Primeiro, o mandato de injunção é uma ação de natureza subjetiva concebida da omissão, voltado à tutela de direitos subjetivos. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação de natureza objetiva ideada como instrumento de controle abstrato ou principal de constitucionalidade da omissão, empenhando na defesa objetiva da Constituição. Isso significa que o mandado de injunção é uma ação constitucional de garantia de direitos, tanto que está previsto no artigo 5º, inciso 71, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação constitucional de garantia da Constituição, uma vez que se encontra estabelecida no artigo 103, inciso 2º. Segundo, consequentemente, o mandado de injunção destina-se a tornar indiretamente viável o exercício de direitos fundamentais. Dessa forma, ao passo que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão presta-se a tornar efetiva ou uma norma constitucional, independente do enunciado define um direito ou não. A relativização da impenhorabilidade do bem de família é quando o imóvel, utilizado como residência de uma entidade familiar, é colocado em garantia para o pagamento de uma inadimplência. Mas quando falamos sobre entidade familiar, não se refere apenas a uma família de pais casados, pai, mãe e filho, mas também pessoas solteiras, viúvas, divorciadas, união homoafetivo, de acordo com o entendimento apresentado na súmula 364. Com isso, adentramos na Lei nº 8.009, de 1990,
que trata a proteção do bem da família, não com a intenção de proteger um devedor e lesar o credor, mas sim buscar para que a dignidade da pessoa humana seja protegida. Em decorrência disso, a própria lei prevê exceções a essa proteção, em seu terceiro artigo, que nos diz que bem de família pode sim ser passível de penhora, como por exemplo no seu quarto inciso, que prevê que um imóvel adquirido por forma de meio ilícito caberia uma penhora a fim de sanar essa inadimplência, como podemos ver no agravo regimental e recurso especial número 516.272, ou no inciso 5º, que diz que em casos em que um imóvel é dado em locação como fiança, é válida a penhora de bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação, como podemos exemplificar com a súmula número 5. No artigo 6º da nossa Constituição, é garantido a todos uma vida digna, com acesso à saúde, lazer e educação. E junto a isso temos o artigo 1º, inciso 3, que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Essas garantias constitucionais tiveram como fonte a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também embasou o que vem a ser a ideia-conceito do mínimo existencial. O mínimo existencial se fundamenta na ideia de garantir que aqueles que não têm como, por si só ou por sua família, de se manter, devem ser auxiliados pelo Estado e pela sociedade para que as garantias que foram citadas anteriormente ocorram. E um dos mecanismos auxiliadores para garantir que o Estado não venha se abster daquilo que é de sua tutela é o princípio da proporcionalidade. Princípio esse que tem duas faces, a proibição de excesso e também da insuficiência. Falando do princípio da proporcionalidade como proibição da insuficiência, ele age de forma que o legislador, para garantir a proteção do mínimo existencial, deva vir adotar medidas suficientes para promover uma tutela por parte do Estado com o indivíduo adequada. No entanto, é importante salientar que a proibição de insuficiência, embora advenha do dever de proteção, com ela não se coincide, pois na lição de Williams Canaris, estas correspondem a dois percursos argumentativos diferentes. Deve-se então compreender o real objetivo do dever de proteção, para que outrora ambas não venham a se confundir.